Boa noite. Glória! Vamos para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Muito bom estar aqui com nossos irmãos. Nós ficamos, eu estava falando com a pastora, né? Estou nervosa, vontade de correr. Mas assim, é um temor, né? Que a gente tem e a gente, aleluia, a gente precisa deixar, né? O Senhor nos usar sempre, né? Porque eu creio que o Senhor ele vai trazer hoje aos nossos corações o que Ele quer que a gente escute, né? Que a gente sinta aí os nossos corações. A palavra está em 2 Reis, né? Hoje o nono dia, né? Do aleluia, do propósito, né? Que nosso apóstolo colocou para 12 meses, né? De multiplicação. E o Senhor ele falou muito comigo, né? Quando você falou de multiplicação, e vinha muito essa passagem, segundo livro de Reis, no capítulo 4, que fala, tem por título Eliseu aumenta o azeite da viúva. Amém. O Senhor foi falando muito comigo, né? Sobre essa multiplicação. Vamos ler, quem puder, fique de pé para assistir. Amém. A palavra do Senhor. Segundo livro de Reis, capítulo 4, no versículo 1 até o 7, fala assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Disse-lhe: O que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas as vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com seus filhos, eles traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse ao seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu, os teus filhos, vivei do resto. Glória a Deus. Podem se aplicar pelo Senhor. Glória a Deus. Naquele momento, né? Momento de adversidade, né? Quando eu estava meditando nessa palavra, eu falei: Senhor, como está escrito em Eclesiastes 9, no capítulo 2, né? Que o que sobrevém para o ímpio, sobrevém para o justo, né? E aquela mulher, ela veio falando, ela foi buscar o socorro, né? Só que quando ela foi buscar esse auxílio do Senhor, ela teve um testemunho do marido dela. Quem era o marido dela? Era o servo. Ela chegou e falou: Meu marido, teu servo, morreu. Era o servo do Senhor. E naquele momento, aquela viúva, porque ela era como ali naquele momento, o marido era a proteção, né? O auxílio dela. Então ali ela ficou sem aquela proteção, ela ficou sem aquele auxílio. Porém ela tinha, eu creio que a semente já havia sido plantada através do marido dela, porque havia um testemunho de um servo do Senhor. Então ela, com aquele testemunho que ela tinha dentro da casa dela, com aquilo que ela vivenciou, meu marido, servo do Senhor, ele serviu ao Senhor, ele caminhou, ele fez conforme, né? Determinado por Deus. Então ela foi buscar do profeta o socorro, buscar o socorro da parte do Senhor. E ali naquele momento que ela foi buscar o socorro da parte de Deus, né, ela tomou uma posição. Porque em meio a situações, né, adversas, situações no qual a gente não sabe o que fazer, muitas vezes a gente até se desespera. E naquele momento, ela ainda com o risco de perder os filhos, ela tomou uma posição de recorrer a quem de fato poderia ajudar. E na nossa vida, muitas vezes nas adversidades, porque era uma situação totalmente ali, né, de
fato tomar aquela derrota para ela e falar, não dá, né? Eu vou perder os meus filhos, eu não tenho como pagar o devedor. Era uma situação que como se não tivesse para onde correr. Só que ela, naquele momento, a posição que ela tomou fez toda a diferença. A posição que ela falou, não, eu não vou permitir que os meus filhos sejam levados, eu não vou perder os meus filhos, então eu vou me posicionar. E qual a posição que nós estamos tomando? A multiplicação ela só ocorreu porque houve um posicionamento da parte dela. Mas primeiro já havia uma semente plantada anteriormente. A palavra do Senhor vai nos dizer que a semente, né, quando ela cai no terreno fértil, né, que é o nosso coração, ela vai brotar, ela vai germinar, ela vai gerar frutos. Então essa semente no nosso coração, primeiro a gente precisa adubar o nosso coração. E nós precisamos estar aí buscando o reino do céu, como a palavra diz primeiramente, para que a justiça, né, buscar o reino da justiça, para que tudo venha nos ser acrescentado. Então aquela mulher, ela já tinha aquele testemunho do marido, no qual ela se posicionou, pediu socorro para o Senhor, através do servo do Senhor, do profeta Eliseu, e naquele momento ela não questionou a ordenança. Porque muitas vezes a gente olha assim, ela falou assim, eu não tenho nada. Na verdade ela tinha o azeite, né? Tinha um pouquinho lá. Eu acredito que ela falou que não tinha nada, porque aquilo ali não seria algo que resolveria o problema. Então para ela aquilo ali não tinha tanto, importou, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Só que o pouco que a gente acha, às vezes a gente numa situação fala assim, ó Senhor, eu só tenho isso. Como é que eu vou resolver essa situação? Eu só tenho isso, eu não tenho como resolver. Mas se realmente ela pegasse aquele azeite e ela tentasse resolver alguma coisa com aquele azeite, ela não ia conseguir. Mas na mão do Senhor houve um poder, houve uma multiplicação. Porque ela precisou deixar na mão do Senhor para que houvesse a multiplicação. E muitas vezes nós estamos retendo as coisas, tentando tomar as atitudes por nós mesmos, tentando resolver as coisas, e as coisas não caminham. Por que, Senhor, não está dando nada certo? Por que, Senhor, eu estou fazendo isso já há um tempo, Senhor, eu estou agindo dessa forma e as coisas não caminham? Porque nós precisamos colocar até aquilo que seja pouco para a gente falar, isso aqui é pouquinho, eu só tenho isso, Senhor, mas coloca na mão do Senhor e espera a multiplicação, porque a multiplicação ela vai vir, mas é necessário a gente deixar na mão do Senhor. E aquela mulher, ela se inclinou, né, e ela não contestou em nenhum momento. Então, o Senhor mandou ir lá pegar as vasilhas. Às vezes a gente quer contestar, assim, um exemplo, o pastor vai determina, né, vamos fazer a campanha. Apóstolo, por quê? O pastor lá na semana fala, não, vai fazer isso. Por que vai fazer? A gente quer questionar, mas o profeta ordenou, não é necessário a gente questionar. Se a gente precisa estar ali, né, tá confiando no Senhor, está confiando também nos profetas do Senhor, né, que o Senhor usa na nossa vida. Então é necessário a gente não questionar, a gente clamar o Senhor, né? A gente clamar o Senhor, porque Deus fala conosco também, né? Deus fala com os profetas e nós, como servos também, nós falamos com o Senhor e o Senhor ele nos responde. Então nós precisamos confiar na voz do Senhor, confiar também no que o Senhor nos determina e não questionar, agir. Ela não questionou, ela agiu, ela foi lá e fez. Então, diante das possibilidades reais, humanas que tinha ali, ela viu que aquilo não ia dar certo, né? Então, sozinha eu não vou conseguir, as possibilidades reais ali humanas não vai. Ela foi pela possibilidade da fé. Ela foi pela possibilidade do que ela não estava enxergando. Ela não estava enxergando a solução do problema. Ela não estava enxergando como seria resolvido, mas ela foi pela possibilidade da fé. Uma palavra que diz a fé é o fundamento das coisas, né? Que nós vimos, não vemos, né? Mas nós cremos que aquilo vai acontecer. Então é necessário a gente ter essa fé que não oscilante, né? Eu sei que tem momentos que a gente está naquele fervor, tem momentos que a gente se abate, né? Porque nós somos de carne e osso e nós passamos pelos processos, mas que nós possamos buscar essa fé constante, essa fé que ainda na adversidade, na impossibilidade humana, a gente possa falar, Senhor, eu creio que vai acontecer. Eu creio que esse pouco que eu tenho, Senhor Jesus, vai multiplicar. Eu creio, Senhor Jesus, que a semente ela já foi plantada em nós. Porque eu estava orando esse dia com o Senhor, a gente faz a obra, a gente se dedica ali, mas eu estava orando a Deus e pedindo ao Senhor que essa semente no qual foi
que o meu caminhar, o meu acordar até eu deitar, que eu possa estar ali fazendo a obra do Senhor. A gente vai para o trabalho, a gente faz a obra, a gente está no ônibus, a gente faz a obra, no tratar das pessoas. Eu falei, Senhor, multiplique em mim os frutos do Espírito, Senhor, porque eu preciso. Porque eu preciso ter mais paciência, eu preciso ter mais temperança, eu preciso ter mais domínio próprio. Então, se o Senhor multiplicar na minha vida a riqueza, mas eu não tiver multiplicado em mim o fruto do Espírito, amém, de nada vai valer essa riqueza. Se o Senhor não multiplicar em mim a sabedoria, eu vou ter a riqueza nas minhas mãos e vou destruir tudo. Então eu preciso buscar do Senhor essa multiplicação primeiro. A multiplicação do reino, a multiplicação para o meu coração ser limpo, né? Muitas horas o Senhor expurga de mim o que não vem do Senhor. A nossa natureza é a natureza adâmica, caída. Muitas vezes tem coisas que é nossa mesmo. E a gente luta todos os dias para dizer não à nossa natureza e falar, Senhor, o que tem que prevalecer em mim é a natureza de Cristo. Então, o que o Senhor quer multiplicar em nós é a multiplicação do reino. Porque o Senhor, tudo mais Ele vai acrescentar, Ele sabe a minha e a sua necessidade. E é necessário a gente se prostrar ao Senhor. E aqui, essa mulher, ela falou assim, vai ser um profeta, vai ser, eu vou recorrer para quem de fato vai fazer o milagre, né? No caso de Deus, através da vida do profeta. E ali ele fala, ele dá uma instrução a ela, né? Vai, pega as vasilhas emprestadas aos vizinhos, vasilhas vazias, né? Não poucas. E ali eu falei, Senhor, hoje, né, o nosso caminhar, como o Senhor falou comigo, né, que precisa ser um caminhar com o caráter de Cristo, me faz também entender que as boas relações eu preciso ter com as pessoas. Não importa as escolhas de cada um, não importa as vestes de cada um, não importa porque eu preciso ter esse caráter de Cristo, do tratar, do olhar para o outro, do amar o meu próximo, não só aquele que me ama, não só aquele que me trata bem, mas assim, se aquela mulher não tivesse uma boa relação com o vizinho, ninguém emprestava vasilha para ela. Ninguém emprestava para ela também. Eu acredito que pela mulher, quando ela trouxe, né, a cena do marido dela, eu creio que ela também vivia essa vida, né, voltada para o Senhor, essa posição que ela tinha, para também, no momento a gente não sabe o dia de amanhã, quando a gente vai precisar. E não é por uma questão de fazer uma troca, ou tratar bem, porque um dia eu posso precisar, não é por isso, mas o tratar bem, porque o Senhor nos determina isso, né? Que nós amemos o nosso próximo, como a gente ama nós mesmos, a gente ama Deus primeiramente e amar o nosso próximo. Então ela foi, pegou as vasilhas e trouxe, né? E aí ele dá uma outra ordenância para ela, para ela se trancar, né? Fala para ela se trancar com os filhos. Aleluia. Deixa eu ver aqui o versículo 4. Então entra, fecha a porta, atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas as vasilhas e põe a parte a que está cheia. Então, também Deus falou comigo sobre o secreto, né? Falou, fecha a tua porta com os teus filhos. Aquele que está com você, aquele que você fez de tudo aí para proteger, aquele que está ao teu lado, aquele com o qual você fez de tudo, porque essa mulher, a primeira posição dela foi acerca dos filhos, né? Pedindo, né? No caso, algo, né? Da parte do Senhor, para que ela viesse sair daquela situação e não perdesse os filhos dela que seriam vendidos, né? Que estariam ali saindo, né? Do lado dela. Então ela esteve sozinha com os filhos no secreto dela. A multiplicação não ocorreu de uma forma espetaculosa, assim, que todos estavam vendo. Não ocorreu dessa forma. Aconteceu no secreto. Então ali naquele momento o milagre aconteceu. E quantos de nós precisamos desse milagre no secreto? Quantos de nós precisamos nos trancar, muitas vezes sozinhos, mas também às vezes com a nossa família, e falar, Senhor, multiplica aqui neste ambiente, multiplica a paz, Senhor, dentro de nós. Quantos de nós estamos orando pelos nossos, pela nossa família, para que venha ser liberto, para que venha ser curado, para que venha, né, para a presença do Senhor. Então que nós possamos pedir no secreto, Senhor, multiplica dentro do nosso lar.
multiplica na nossa casa, multiplica na nossa família, multiplica, Senhor. Porque muitas vezes nós estamos vivendo ali no nosso dia a dia, e tem discussão, e tem contenda, e tem isso, e tem aquilo. Satanás está ali setando, de alguma forma ele está achando uma brecha para poder minar aquilo ali. E vem com sapatinho de lã de uma forma que às vezes a gente nem percebe. Então é necessário a gente se posicionar no nosso lar e falar: não, meu lar é do Senhor, a multiplicação que vai ter aqui é de paz, é de amor, é de paciência, é de diálogo com os meus filhos, com meu esposo, é de compreensão. Mas isso tudo é um processo. Todos os dias eu preciso pedir ao Senhor isso, porque todos os dias a gente está lutando contra nós mesmos, lutando contra, né, o inimigo, que ele não cessa de estar ali tentando, né, nos destruir. Mas ele já é derrotado, né, em nome do Senhor Jesus. Mas nós precisamos sempre estar nessa posição. Então essa mulher, ela se trancou com seus filhos, né, e ali foi enchendo até que as vasilhas acabaram. Porém, naquele momento, depois, né, ela veio e foi procurar saber o que fazer agora. Né? Ela teve o milagre da multiplicação e ela não pegou assim: pronto, né, multiplicou, vou pegar, vou vender tudo, vou sair, vou fazer, vou comprar roupa. Não. Ela foi pedir uma outra direção do servo do Senhor. Então, muitas vezes nós estamos aí buscando a multiplicação, buscando a bênção vem para a nossa mão. E como é que a gente vai agir? Porque se a gente fizer tudo errado, a gente vai, né, perder nossa bênção, a gente vai perder aquilo que o Senhor multiplicou. Aí, muitas vezes a gente vai lá e o Senhor multiplica na nossa casa, nossa família está ali sendo restaurada, está tudo para a glória de Deus e no bem. E aí, se nos falta sabedoria no tratar, no dia a dia, isso tudo pode ser deteriorado, pode ir, né, se modificando. Então é necessário a gente todo dia, numa constância, tentar manter ali a bênção que o Senhor nos deu, que o Senhor multiplicou na minha, na sua vida. A gente precisa manter, tentar manter, né? E ali, aquela mulher, ela foi buscar. O que ela deveria fazer? Então, o homem, aleluia, ela veio e, versículo 7, então veio ela, o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vem vazio, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vai viver o resto. Então ela precisou primeiro honrar os compromissos dela, né? Precisou fazer conforme o Senhor determina, porque ninguém vai ser feliz na multiplicação, né? Devendo, tá ali, deixando as coisas de qualquer jeito. A gente precisa buscar do Senhor, colocar a nossa casa em ordem. Porque às vezes a gente está ali nas bênçãos da multiplicação, mas ali tem uma dívida ali, tem outra coisa lá, e a gente precisa se posicionar. E não há nada impossível para o Senhor. Tem umas situações que a gente acha que está difícil, que não dá, que não sabe por onde é que vai começar. Mas é pedir direção ao Senhor, descansar o coração e falar: não, Senhor, para o Senhor nada é impossível, a gente vai resolver essa situação. Com o Senhor na frente, a gente consegue. E ali, naquele momento, ela foi, né, e fez, né, conforme. Aqui não diz no versículo 8, mas assim, conectando o que ela fez, né, o que o nome de Deus determinou. Então, ela vendeu, pagou a dívida delas e com os filhos dela ali presente, ela viveu com aquele azeite que foi multiplicado. Então é necessário, o que Deus falou muito comigo hoje foi de posicionamento acerca das nossas atitudes, de posicionamento acerca do que a gente faz no momento de adversidade, né? O que é que a gente faz quando a gente está ali vivendo um cenário de destruição, de medo, um cenário de possíveis perdas, né? Quando a gente vive esse cenário, qual é a posição que a gente toma? Então, naquele momento, aquela viúva, aquela mulher tomou um posicionamento de buscar da parte de Deus. E ela não questionou a direção do Senhor. Ela simplesmente cumpriu o que o Senhor determinou. E naquele momento foi vindo tudo, né? Ali ela foi multiplicando, foi se mantendo na vida dela. E é o que o Senhor fala comigo. Eu, há 6 anos atrás, dar um testemunho, né, trazendo essa relação assim da multiplicação, né? Eu passei por, a gente passa, né, pelos altos e baixos da vida, e eu passei situações muito difíceis assim financeiras. E eu tinha feito
uma prova de rega, um concurso, né, de rega. Eu ficava todo dia pedindo a Deus para aquele concurso, para me convocar, né, para eu assumir ali, sair daquela condição que eu estava passando. E aí, para a glória de Deus, houve essa convocação e tudo. E o que era a bênção ali também pedia muito ao Senhor, mas eu não tinha sabedoria, não estava na presença do Senhor. E assim, eu terminei fazendo uma bobagem, assim, me endividando, terminei gastando demais, fazendo o que não deveria. E aí, eram 4 anos o rega. O contrato antes eram 2 e agora mais 2. Aí Deus foi tão bondoso e maravilhoso que no meu contrato, assim, na época que eu estava no contrato, quando fechou 4 anos, agora são 6 anos, renovou mais 2. Falei, Deus está me dando a chance. E foi nesse período que eu comecei a congregar, comecei a buscar o Senhor, me reconciliei. E aí o Senhor foi me dando direção. Ó, paga isso aqui, ajeita isso aqui, vai ajeitando as coisas. E aí, para a glória de Deus, aí 6 anos, no caso, ia terminar agora. E aí, agora são 8 anos. Eu vou mais 2 anos. Na glória eu falei assim, vai mais 2, vai mais 2. Então é isso. Mas assim, o Senhor precisou, eu passei, eu falei, Senhor, eu pedi tanta essa bênção ao Senhor. Mas quando eu tive nas minhas mãos a multiplicação que o Senhor me deu, eu não soube administrar. Eu não soube, e aí eu passei cada processo difícil. Mas eu passei o processo foi quando eu comecei a buscar o Senhor. E todos os dias, na dificuldade, mas todos os dias não faltava nada para mim, para meus filhos. Todos os dias eu tinha aquele coração que falava assim, Senhor, eu quero receber logo meu salário para poder dizimar. Eu podia estar cheio de desconto, um monte de coisa lá. Não, a primeira coisa que eu queria fazer era dizimar. Eu falava, não importa, Senhor. É porque eu ficava assim, o inimigo bota na nossa mente, né? Vai faltar. Você vai dar esse dinheiro e vai faltar. E não sei o que. Eu falava, não. Eu orava a Deus às vezes, tomara que caia no dia do culto, que quando eu estava aqui no campinho era terça aqui, tomara que caia dia de terça, opa, glória a Deus. Porque eu ficava feliz. E assim, o Senhor ele foi provendo tudo na minha vida, ele foi multiplicando também a sabedoria, né? Para eu estar ali organizando as coisas. Minha esposa agora, porque a gente gasta muito mulher, um pouquinho, ele já dá uma puxada assim, né? Para poder a gente ir organizando as coisas, mas o Senhor foi colocando tudo no lugar. Mas para isso, a gente tem que tomar uma posição. Se eu estivesse lá no mundão, fazendo, né, assim, de uma forma, com a sabedoria humana, muitas vezes, aí que a gente acha que é aquilo mesmo que é o certo, e não é. E aí, então, Deus precisou me colocar na posição, né? Eu precisei também buscar e falar, não, Senhor, deixa o lugar, da tua presença eu não quero mais sair. Porque aqui que eu tenho a paz que eu sempre busquei, Deus multiplicou a paz na minha vida, na minha casa. Então, a multiplicação que o Senhor quer para mim, para cada um de nós, é essa multiplicação dos frutos do Espírito, da sabedoria. Porque se eu tiver os frutos do Espírito e a sabedoria da parte do Senhor, eu vou saber administrar tudo. Tudo o Senhor vai me direcionar. E a multiplicação ela vai acontecer. Mas não pela minha sabedoria, não pela minha ação, pela minha natureza, não. Isso vai acontecer a partir do momento, né, que o Senhor nos direciona. Então essa mulher ela foi buscar da parte do Senhor. Ela foi buscar de quem de fato iria direcionar ela. Então ela tomou aquela direção do profeta. Ela tomou e falou assim, pronto, é para pegar a vasilha, embora. Ah, não perguntou para quê? Não, é para pegar a vasilha, eu vou pegar. É para encher a vasilha, eu vou encher, foi transbordando e foi enchendo as vasilhas, e ali ela teve a multiplicação. Ela se posicionou em crer naquilo. Ah, Senhor, ela não estava vendo, enxergando nada ali fisicamente, mas ela creu, ela falou, não é para fazer, bora. Se o profeta está falando, e hoje a gente fala assim, se o Senhor está direcionando, está falando para eu fazer, eu não vou questionar, eu vou lá e vou me posicionar e vou fazer. Então o Senhor, o que Ele quer para a nossa vida é esse posicionamento. Posicionamento de buscarmos a multiplicação do Senhor, a multiplicação primeiramente, né, dentro do nosso coração, multiplicar a paciência, o amor, a temperança, o domínio próprio. Porque tem hora que a gente, né, se lida com algo, não está bem, mas Senhor, multiplique em mim o domínio próprio,
que a gente, né, nós somos essa nuvem de testemunhos, né? Então, quando isso tudo se multiplica em nós, há a multiplicação também, né, de almas, a multiplicação de pessoas que vai olhar e vai falar assim, não, é dessa forma que eu quero agir, é essa sabedoria, poxa, que eu quero ter, é dessa forma. Então, que a gente venha multiplicar, deixar o Senhor multiplicar dentro de nós os frutos do Espírito, a sabedoria, porque tudo mais que Ele vier multiplicar em nós vamos saber gerir, nós vamos saber manter, né? Nós vamos ali, em nome do Senhor Jesus, estar nos posicionando. E eu gostaria de fazer uma oração, né? Vamos ficar de pé, glória a Deus. Até que me ajudou o Senhor, perdoe qualquer nervosismo aí, mas glória a Deus, aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, Jesus amado e querido, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa palavra, por esse culto, Pai, por mais um elo desta campanha, Pai. Senhor Jesus amado, eu peço neste momento, vai visitando os corações, Pai, as mentes, Senhor Jesus. E eu te peço, Deus, multiplica nos corações de cada um neste momento a paz, a temperança, o domínio próprio, Senhor, multiplica dentro de nós a paciência, Pai. Ah, Senhor Jesus amado, que possamos buscar a Tua sabedoria, Deus. Como a Tua palavra diz, aquele que não tem sabedoria, que peça ao Senhor. E nós te pedimos nesta noite, Pai, nos dar sabedoria. Oh, Senhor Jesus, que nós possamos nos posicionar, Pai, como filhos amados, como servos do Senhor, ouvindo, Pai, a Tua direção e não questionando, Pai, seguindo conforme o Teu querer, a Tua vontade. Que cada um aqui presente, Senhor Jesus amado, que veio nesta noite buscar uma resposta, que veio ouvir, Pai, do Senhor algo, aleluia, que venha sair, Pai, com esta resposta, que venha guardar a semente no coração. Ah, Senhor Jesus amado, e que cada um aqui presente, Pai, que nunca duvide do Teu agir, do teu poder, Pai, que ainda que tenha pouco, que ainda que esteja na adversidade, que possa crer, Pai, que o Senhor fará o sobrenatural, Senhor Jesus amado, que o Teu povo venha buscar, Pai, viver o Teu sobrenatural, Senhor Deus, aleluia, que a gente não se acostume, Pai, a viver, Pai, simplesmente nas batalhas, mas que a gente venha buscar, Senhor Jesus, nessas batalhas, nas adversidades, que possamos buscar viver o sobrenatural com o Senhor, que o Senhor venha transformando, Pai, corações, que o Senhor venha expurgar de nós tudo que não vem do Senhor, tudo que não provém de Ti, que venha ser retirado, que venha prevalecer em nós, Pai, a natureza do Senhor, a natureza de Cristo, toda a natureza, Pai, muitas vezes que nós temos, Pai, e que o Senhor venha tirar, transformar, modificar conforme o Teu querer, a Tua vontade, e que nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, que venha a ser multiplicado, Pai, em nós os frutos do Espírito, Pai. Oh, Senhor Jesus, é o que eu te peço, vai guardando o Teu povo, vai livrando de todo mal, Senhor Jesus, acampa anjos ao redor, Deus, vai guardando a família de cada um de nós, e o Senhor venha visitar o lar de cada um, multiplica, Pai, nas nossas casas, Pai, a paz, Senhor, multiplica o amor, multiplica, Senhor Jesus, a saúde, Pai, multiplica também as finanças do Teu povo, vai multiplicando,